Olá pessoal, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez esteja sobre a vida de cada um de vocês. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais uma vez postarmos mais um vídeo dando continuidade ao nosso trabalho, ao nosso desafio, que é levar o conhecimento, que é levar o crescimento, que é levar a palavra de Deus com uma estrutura sólida para a formação e o caráter do homem. No vídeo anterior nós estávamos tendo a oportunidade de estudarmos sobre a arma com a tecnologia mais poderosa do universo e naquele vídeo nós vimos ali a introdução do manual que nós devemos conhecer para poder manuseá-lo, que é a palavra de Deus. Naquele momento nós estávamos estudando ali e vimos que a Bíblia tem as suas características, o seu manual de utilização, conhecendo a linguagem que foi utilizada para a escrita da Bíblia, o seu autor, também vimos o período de escrita da Bíblia Sagrada, vimos também quantos e quais foram os tipos de escritores, vimos também o material utilizado e a quem se destina o livro que foi criado como uma arma tão fantástica para que nós possamos utilizá-la no nosso dia a dia. Se você tem alguma dúvida, volte lá no vídeo aí, na playlist, você vai poder estar acompanhando os vídeos anteriores com a respectiva aula introdutória. Neste vídeo nós vamos tratar da estrutura deste manual, a estrutura da Bíblia Sagrada, como é que ela foi estruturada. Não que isso venha trazer para você ou para mim um grau de santidade maior ou um grau de preparação espiritual maior para sermos mais santo ou mais consagrado do que um ou outro irmão. Mas é muito importante que você possa saber utilizar a arma que você tem em suas mãos, já que você é um soldado arregimentado para este grande exército de Deus que é a igreja. Você tem a oportunidade de saber alguns detalhes deste manual. E desta feita nós vamos estar estudando sobre a estrutura da Bíblia Sagrada, que em primeiro lugar, ela tem um total de uma composição de 66 livros. A Bíblia Sagrada ela está composta por 66 livros. Em primeiro lugar, a estrutura da Bíblia tem essa característica. Em segundo lugar, ela está estruturada em dois grandes departamentos, podemos assim dizer, ou em duas grandes partes, ou em duas grandes alianças, ou em dois grandes testamentos, que é o Antigo Testamento, composto por 39 livros, e também temos o Novo Testamento, que é composto por 27 livros. Temos também, em terceiro lugar, a classificação dos livros do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, desde a sua estrutura inicial, nós temos ali 4 grandes grupos de livros, podemos assim dizer, no Antigo Testamento. Que 4 grupos são esses? São o grupo da lei, o grupo de livros de história, o grupo de livros de poesia e o grupo de livros de profecia. O grupo de livro da lei, ela abrange aí os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são eles? São o livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Isso compondo um número de 5 livros iniciais da Bíblia, chamado comumente por Pentateuco, que é um grupo de 5 livros. O segundo grupo do Antigo Testamento são os livros históricos, que nós podemos assim defini-los como o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, no total de 12 livros. Os livros históricos eles estão aí dentro de uma composição histórica da nação de Israel, para nos dar uma ideia do panorama, tanto histórico, quanto geográfico, quanto ocupacional da vida do povo de Israel. Temos também o terceiro grupo de livros, que é o grupo de livros das poesias. Você que gosta de ser um poeta, que gosta de citar poesias, temos aí à nossa disposição esse terceiro grupo de livros, que são o livro de Jó,
o livro de Salmos, o livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, compondo aí 5 livros do grupo do livro das profecias, da poesia. O quarto grupo de livros são os livros da profecia, ou o livro dos profetas. E esse quarto grupo se divide em 2 outros grupos, chamados de profetas maiores e profetas menores. Por que profetas maiores e por que profetas menores? Não por causa da sua mensagem. A mensagem tanto dos profetas maiores quanto dos profetas menores são mensagens altamente poderosas vindas da parte de Deus. Mas a quantidade de escritos foram em proporções em relação ao livro dos profetas menores, em proporções menores. Já os profetas maiores de uma proporção bem maior. Então, no livro dos profetas maiores, nós temos os livros de Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel, fazendo a composição de 5 livros. Já o livro dos profetas menores, ele começa pelo profeta Oséias, profeta Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, compondo aí um grupo de 12 livros. Agora vamos para o segundo grande grupo da Bíblia Sagrada, que são o grupo do Novo Testamento. A classificação dos livros do Novo Testamento, ele está composto em basicamente 4 grandes grupos também. 4 grupos são os grupos da bibliografia, o grupo do livro de história, as cartas eclesiásticas, que por sua vez também tem as cartas individuais, a carta coletiva, as cartas universais e o livro profético. Na bibliografia nós temos os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são os respectivos, chamados de Mateus, Marcos, Lucas e João, uma composição de 4 livros ou 4 evangelhos. No dia a dia, ou no nosso conhecimento básico, nós costumamos falar que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são considerados os evangelhos sinópticos. Isso quer dizer, são livros que têm em sua composição relatos que têm a ver um com o outro, complementando um ao outro ou fazendo menção de um assunto relacionado ao outro. Tem as suas visões de cada autor, mas que tem a sua composição basicamente iguais para o entendimento daqueles que vão estudar a Palavra de Deus. O segundo grupo de livros do Novo Testamento é chamado de livro histórico ou de história, que basicamente é o livro de Atos. Atos é um livro que relata a história, os atos da igreja, a história de como se formou a igreja, como foi todo o processo para o crescimento e o andamento da igreja. Este é o livro de Atos. Já nas cartas, nós podemos ter ali, nas cartas, um entendimento dependendo do autor e dependendo da sua abrangência, do assunto relacionado, nós podemos colocar chamado de cartas eclesiásticas. Quais são as cartas eclesiásticas? A carta de Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, compondo aí 9 cartas ou 9 livros, como bem assim você quer entender. Claro que quando você se refere ao Novo Testamento, principalmente as cartas, você não se refere ao livro de Romanos, e sim a carta aos Romanos. Fica mais ético, fica mais confortável usar esse termo, ao invés de livro, no Novo Testamento você se referir a cartas. Existe também no grupo das cartas as cartas individuais, que é a carta de 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, compondo aí 4 cartas ou 4 livros. Existe também o grupo das cartas coletivas, que é o livro de Hebreus, com apenas uma carta, que é o livro de Hebreus, compondo aí a carta chamada de carta coletiva. Por sua consequência, nós temos chamado também as cartas universais, onde você vai pegar um assunto e se referir
de uma forma abrangente e mais geral, chamado Cartas Universais, que é a carta de Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas, compondo aí 7 cartas. E por fim, nós temos aí a classificação do livro profético, ou livro da revelação, que é o livro de Apocalipse, compondo aí um livro. Então nós temos aí a divisão da estrutura básica da Bíblia em Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Antiga Aliança e Nova Aliança, com as suas respectivas classificações. Existe uma consideração a ser feita para que nós possamos entender em relação ao processo dos livros canônicos, ou a canonicidade, e os livros apócrifos, porque você vai encontrar uma diferença aí entre a Bíblia Sagrada, que nós, evangélicos ou protestantes, utilizamos, em relação aos livros que estão compostos na Bíblia Católica. Quanto à canonicidade dos livros, cano é uma palavra que dá a ideia de régua, medição, onde você define a aceitação ou não de um livro que vai fazer parte da Bíblia. A canonicidade do Antigo Testamento, o próprio Jesus citou isso no Novo Testamento sobre a veracidade do conteúdo do Antigo Testamento lá no Evangelho de Mateus, capítulo 23 e o versículo 35, onde diz: para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Note que o versículo fala até ao sangue de Zacarias. Então, a Bíblia faz menção aí do derramamento de sangue desde o início até o profeta Zacarias, que foi o profeta anterior a Malaquias, que Malaquias já foi o profeta da transição ali do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, a canonicidade do Antigo Testamento foi averbada, foi endossada, foi aí corroborada pelo próprio Jesus em uma das citações da sua palavra. A canonicidade do Novo Testamento, ela foi levada em consideração 3 características. A primeira característica era que todas as escrituras que fossem aceitas como cânon da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, elas fossem feitas no período apostólico. Os apóstolos que viveram com Jesus, os apóstolos que conviveram e viram todos os acontecimentos que ali ocorreram, seriam homens que seriam considerados nos seus livros para compor a Bíblia Sagrada, tendo aí a sua canonicidade. A segunda condição para que o Novo Testamento tivesse a sua canonicidade aceita seria a sua ortodoxia, quer dizer, existia uma coesão na doutrina que estava sendo explícita ali, que estava sendo colocada dentro de uma coesão, dentro de um entendimento moral e correto para que pudesse ser linha de pensamento, de vida para aqueles que, exercitados por elas, fossem. E a terceira condição para que a canonicidade do Novo Testamento fosse aceita é que tinha que ter autoridade apostólica, como nós falamos lá, tanto é que tinha que ser textos da época apostólica, como também teria que ser escrito, feito pelos apóstolos. Claro que nós encontramos aí no Novo Testamento 2 evangelhos, que são os evangelhos de Marcos e Lucas, que eles não eram apóstolos diretamente comissionados por Jesus, mas eles eram companheiros tanto de outros apóstolos que estavam ali convivendo com Jesus, Marcos e Lucas. Quanto aos livros apócrifos que nós temos a mais na Bíblia Católica, é bom entendermos que apócrifo quer dizer que não tem autoridade ou não tem aprovação ou reconhecimento. Esses livros apócrifos foram inseridos na Bíblia que nós conhecemos como 66 livros, ou a Bíblia evangélica. Eles foram inseridos nessa Bíblia pelos católicos em 8 de abril de 1546, no Concílio de Trento. Ali houve um combate contra a reforma protestante, pois algumas doutrinas católicas são apresentadas neles, como purgatório, oração pelos mortos, salvação pelas obras e etc.
Isso é uma forma de combater, na época, a reforma protestante. Quais são esses livros que estão inclusos na Bíblia Católica? É o 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão e Baruque, além de alguns acréscimos ao livro de Esther, do capítulo 10 ao versículo 16 e 24, capítulo 10, versículo 4 ou capítulo 16, versículo 24, e Daniel, a canção dos 3 rapazes, onde temos Daniel, capítulo 3, versículo 24 e 90, e a história de Susana, Daniel, capítulo 13, e Bel e o dragão, Daniel 14. Nós temos aí essas características que foram acrescidas na Bíblia Sagrada, portanto considerado como livros apócrifos. Bom, queridos, espero que nesse vídeo você tenha entendido um pouco da estrutura deste manual tão maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Lembrando a você que o texto lido gera uma mensagem para nós que logo mais à frente nós vamos estar ministrando sobre essa palavra na carta aos Efésios, que nós lemos lá no primeiro vídeo, que você deve ter grafado na sua Bíblia, para que nós pudéssemos acompanhar Efésios capítulo de número 6, versículo 10 ao versículo 18, que fala sobre a tecnologia da arma mais poderosa do universo, que é um texto que nós vamos meditar de uma forma linda, maravilhosa, profunda, que por certo Deus tem algo para nos falar através dessa mensagem. Então fica aqui a estrutura da Bíblia Sagrada para que você possa tomar conhecimento. Só dando uma revisada, a estrutura está dividida em total de 66 livros, estruturado em 2 grandes partes, Antigo Testamento, com 39 livros, e Novo Testamento, com 27 livros. Em terceiro lugar vem a sua classificação dos livros do Antigo Testamento e livros do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos lei, história, poesia, profecia, onde temos os profetas maiores e os profetas menores. Já no Novo Testamento nós temos uma outra classificação que é chamada bibliografia, história, cartas eclesiásticas, cartas individuais, carta coletiva, cartas universais e o livro profético. Vimos também aí, em quinto lugar, sobre a canonicidade dos livros aceitos e os livros apócrifos não aceitos. Espero que você tenha, mais uma vez, adquirido uma boa aprendizagem nessa segunda aula, nesse segundo vídeo. E não esqueça, tá? Para você poder nos acompanhar, você pode se inscrever em nosso canal, você pode dar o seu like, você pode ativar o sino e também pode fazer os seus comentários para que juntos possamos aí trocar ideias, trocar conhecimento. Tá? Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua família. Você que não aceitou a Cristo, não recebeu a Cristo em seu coração como seu Salvador, reflita sobre isso. Ele veio para te dar vida e vida com abundância. Ele é o Senhor que alegra o teu coração, que transforma a tua tristeza em alegria. Não estou falando de uma tristeza, de uma alegria passageira, de uma alegria terrena. Eu estou falando de uma alegria perene. A Bíblia diz que aquele que recebe a Cristo no seu coração como seu Salvador, um rio de água viva salta do seu coração para a vida eterna, e assim temos paz, alegria e fé com Deus. Que Deus possa te abençoar. No próximo vídeo nós estaremos estudando sobre a inspiração da Bíblia. Lembra do que eu falei? Da inspiração plenária e verbal? Então, pois bem, nós vamos estudar sobre esse assunto, que é o nosso próximo assunto no próximo vídeo. Que Deus possa te abençoar. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Que o grande amor de Deus esteja sobre você e sua família. Que a consolação do Espírito Santo possa estar sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Te aguardo lá. Amém.